Olá a todos, grande prazer estar participando da Semana Nacional de Nanotecnologia e Nanociências. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação do efeito da incorporação de nanocargas através de estudos geológicos. Sou Ana Lúcia Nazaré, professora aqui do Instituto de Macromoléculas. Bom, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, que é a relação entre geologia e processamento de materiais compósitos, é importante nós termos algumas questões já bem definidas. Por exemplo, quais as matérias-primas que eu vou utilizar para a produção daquele meu dado nanocompósito? São matérias-primas virgens, ou eu vou usar alguma matéria-prima, alguma resina pós-consumo? Qual tipo de processamento que eu vou utilizar para a produção daquele meu nanocompósito? Quais os parâmetros de processo que eu vou estabelecer? Qual a faixa de variação daqueles parâmetros de processo que eu devo definir? Se eu estou trabalhando com uma matéria-prima pós-consumo, esse material ele é mais sensível ao processamento, ou seja, eu tenho possibilidade de degradar mais facilmente aquele meu material durante o seu processamento. Uma outra questão que deve ser muito bem definida é em relação às propriedades finais daquele meu nanocompósito. Quais são essas propriedades finais? Qual é a aplicação que eu quero ter para aquele meu material? Então, na verdade, todas essas variáveis, né, esses fatores, estão todos interrelacionados, né? Todos estão interdependentes. Bom, então esse slide ele mostra justamente que quando nós falamos em processamento, né, de materiais, de sistemas poliméricos, mistura entre polímeros ou mistura de uma matriz com uma nanocarga, ou com uma microcarga ou com algum outro tipo de aditivo, na verdade existem várias questões que devem ser levantadas e avaliadas, né? Como no slide anterior, né? Quais são as matérias-primas? Eu vou ter aditivação de algum material, né? Ou seja, eu vou ter necessidade de adicionar algum aditivo naquele meu sistema, seja uma carga ou um antioxidante, qualquer agente com uma determinada aplicação, uma determinada ação, efeito naquele sistema. Qual a aplicação daquele meu material? Qual o uso final daquele meu material? Quais são as propriedades que eu desejo obter no final do processamento? Esse meu processo vai gerar algum tipo de rejeito que eu vou poder reaproveitar, né, inseri-lo dentro do meu sistema, né, dentro do meu processo. Então, são várias questões que devem ser levantadas quando a gente vai processar um material. Bom, então fica evidente que existe aqui uma relação direta entre estrutura da matéria-prima, né, quais as estruturas das matérias-primas que eu vou utilizar no meu sistema, o processamento, né, os parâmetros de processo que eu vou ter que definir, né, para a obtenção do meu sistema, né, qual a estrutura do meu material, ou seja, qual a morfologia final que eu quero definir para aquele sistema, que irá, é claro, impactar diretamente nas propriedades finais daquele meu sistema e na performance, né, o desempenho daquele meu material final. Então, mais uma vez, fica evidente esse triplé, né, essa relação direta entre a estrutura do material, processamento e propriedades.
Bom, esse slide aqui, apesar de bastante poluído, mas ele retrata bem essa importância sobre essa questão do processamento e dessa relação entre estrutura, processo e propriedades finais do material. Bom, quando eu falo em estrutura das matérias-primas, né, eu falo sobre a natureza dos polímeros, as propriedades geológicas, ou seja, as propriedades de escoamento daquele material, e outras propriedades também, por exemplo, as propriedades térmicas, se aquele meu material ele tem mais sensibilidade a uma degradação térmica, por isso que é extremamente importante realizarmos caracterizações preliminares nas matérias-primas. Assim a gente vai conhecer o comportamento de fluxo, se ele é um material que tem um comportamento de fluxo mais difícil, ou seja, ele tem uma fluidez, uma baixa fluidez, não é? E aí a gente já começa a pensar nos parâmetros de processo que eu vou utilizar, talvez eu tenha que usar um perfil de temperatura maior, um nível de cisalhamento maior, não é? Também com relação às propriedades térmicas do meu material, como é que está a temperatura de fusão, qual é a temperatura de fusão do meu material, porque dependendo da minha mistura, se eu vou fazer uma mistura com outro polímero, por exemplo, mesmo usando uma carga, mas com outro polímero, que tem uma temperatura maior de fusão, como é que eu vou trabalhar isso, né, em termos de perfil de temperatura dentro da extrusora, para que eu não cause uma degradação de uma das fases do meu sistema. Então, a relação entre a natureza do polímero, as propriedades das matérias-primas que eu estou usando é extremamente importante, né? Se essas matérias-primas são virgens ou são recicladas, ou seja, pós-consumo, começo também a ter uma preocupação maior com relação ao perfil de temperatura que eu vou aplicar. E toda essa questão da estrutura da matéria-prima, ela vai impactar diretamente nos parâmetros de processo, no processamento daquele meu sistema. Então, dependendo das propriedades das minhas matérias-primas, eu vou setar, eu vou definir parâmetros como perfil de temperatura, velocidade de mistura, a questão do perfil de rosca é extremamente importante, que através do perfil de rosca eu posso facilitar e muito a fluidez daquele meu sistema, a dispersão de uma carga ou de uma nanocarga na minha matriz, né? E tudo isso, né, todos esses parâmetros vão ditar a propriedade final, a morfologia final, né, desse meu sistema. E essa morfologia final aí sim é que vai ditar as propriedades finais daquele meu sistema. Bom, então, qual o papel real da reologia na produção de um nanocompósito, né? Quando eu vou fazer uma mistura de uma matriz plástica com uma nanocarga. Qual é esse papel? Qual a importância da reologia na produção dos nanocompósitos? Bom, essa figura aqui ela mostra exatamente como é que está a relação das propriedades geológicas, né, com sistemas produzidos, sintetizados e com sistemas produzidos através de máquinas de processamento, né? Então, a reologia ela está ali diretamente relacionada com a definição do comportamento viscoelástico dos produtos, dos polímeros que estão sendo sintetizados e também a reologia, né, está também relacionada com a morfologia final do meu polímero, do meu sistema, né, que vai definir, né, como nós já falamos antes, que vai definir essa morfologia final, vai definir justamente nas propriedades físicas e mecânicas do meu sistema.
Bom, como já se sabe, né, os polímeros, né, são materiais que apresentam viscoelasticidade. Né? Essa é a propriedade dos polímeros, apresentam viscoelasticidade. O que isso significa? Que são materiais que apresentam tanto comportamento elástico como comportamento viscoso. Comportamento elástico relacionado a um sólido e comportamento viscoso relacionado a um fluido. Aqui, à esquerda, né, existem alguns modelos, né, que fazem uma analogia justamente sobre esse comportamento elástico e viscoso. Um pistão, né, um amortecedor, que é representado por um pistão mergulhado em fluido, que vai caracterizar um comportamento viscoso, comportamento de um fluido, e a mola, que representa um comportamento de um sólido, um comportamento elástico. E aí nós, em função dos polímeros não serem nem 100% sólido, nem 100% um fluido, existem esquemas, modelos que fazem uma representação tanto de uma mola quanto de um pistão, né? Representando dessa forma esse comportamento viscoelástico dos polímeros. É possível correlacionar dados geológicos com estrutura molecular de polímeros ou de sistemas poliméricos. Através da relação de Mark-Rowinski, fica evidente que o aumento da massa molar de um polímero, você tem o aumento da viscosidade, que a gente chama de viscosidade na taxa de cisalhamento zero, da viscosidade do polímero ou do sistema que está sendo analisado. Uma outra avaliação que também é obtida através de dados geológicos é a distribuição de massa molar, se ela é mais larga ou se ela é mais estreita. Quanto mais larga for a distribuição molar de um polímero, significa que esse material ele apresenta uma sensibilidade maior ao cisalhamento, ou seja, mais rapidamente é observado um decréscimo dos valores da viscosidade. Uma outra avaliação importante relacionando dados geológicos e estrutura molecular de um polímero é com relação ao efeito da presença de ramificações de cadeia longa. Sabe-se que a magnitude e mesmo a direção das ramificações elas dependem do seu comprimento, do arranjo geométrico ao longo da cadeia e da sua distribuição entre as cadeias. A ocorrência de ramificação é geralmente acompanhada por um alargamento da distribuição da massa molar, ou seja, quando eu introduzo ramificações na minha cadeia polimérica, normalmente, geralmente, eu tenho um alargamento da distribuição molar do meu polímero. E fisicamente, quando eu incorporo essas ramificações de cadeia longa, ao longo da cadeia do meu polímero, ocorrem dois efeitos. Um deles é com relação ao raio de giração, que é diminuído comparado com o de um polímero de cadeia linear com a mesma massa molar. E quando o comprimento da ramificação é suficientemente longo para se emaranhar, ou seja, quando essa ramificação é longa e pode ocorrer o emaranhamento dessa ramificação, o espectro de relaxação, que também é uma análise que é obtida em um reômetro oscilatório, né? Esse espectro de relaxação, ele fica mais alargado, ele se estende para tempos de relaxação mais longos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma análise geológica de dois polietilenos. Um polietileno de baixa densidade
e o polietileno linear de baixa densidade. Então, aqui só lembrando da estrutura desses dois polímeros, o polietileno de baixa densidade apresenta ramificações mais longas e o polietileno linear de baixa densidade apresenta ramificações mais curtinhas. Então, quando eu analiso a curva reológica de um saio de varredura de taxa de cisalhamento de um polietileno de baixa densidade em relação ao polietileno linear de baixa densidade, eu posso observar que o polietileno de baixa densidade apresenta uma sensibilidade ao cisalhamento muito maior, muito mais pronunciada em relação ao polietileno linear de baixa densidade. Em baixas taxas de cisalhamento, o polietileno de baixa densidade apresenta valores de viscosidade maiores, isso justamente em função da presença dessas ramificações mais longas, que em baixas taxas de cisalhamento, elas estão ainda no seu estado de equilíbrio, ou seja, ainda estão emaranhadas. E à medida que eu vou aumentando a minha taxa de cisalhamento, esses emaranhamentos eles vão sendo desfeitos e vai ocorrendo um direcionamento dessas ramificações na direção do fluxo que está sendo realizado a análise. Então, quando eu tenho esse direcionamento do fluxo dessas ramificações na direção do fluxo que está sendo imposto ao meu sistema, ao meu polímero, essas ramificações elas passam a facilitar o escoamento das cadeias, né? Elas vão se direcionando e elas passam então a facilitar o fluxo, o escoamento das minhas cadeias poliméricas. E aí eu observo um decréscimo muito mais acentuado, pronunciado no polímero onde eu tenho a presença dessas ramificações. Uma outra avaliação importante que está diretamente relacionada ao tema da apresentação é a correlação entre propriedades geológicas e estrutura molecular com o efeito da presença de cargas minerais em uma massa polimérica, em um sistema polimérico. Bom, sabe-se que quando o teor de uma dada carga mineral aumenta, podem ocorrer os seguintes efeitos. O número de partículas por unidade de volume em contato com a matriz plástica aumenta. Os efeitos de atração e repulsão entre partículas tornam-se acentuados devido à presença do fenômeno de cargas eletrostáticas. A rotação das partículas durante o fluxo da matéria, né, da matriz plástica, produz efeitos dissipativos adicionais que vão levar ao aumento da viscosidade do meu sistema. E o aumento do diâmetro da partícula também tende a aumentar a viscosidade do sistema. Nesse slide, novamente, nós podemos observar essa relação entre parâmetros geológicos com estrutura molecular e comportamento de processo de processamento dos sistemas poliméricos. Então, com relação à estrutura molecular, os parâmetros geológicos terão efeito na massa molar, na distribuição de massa molar, como nós vimos em slides anteriores, na presença de ramificações de cadeia longa, na presença de ligações cruzadas, os crosslinks, e dependendo das estruturas multifásicas presentes, como presença de cargas, elastômeros, misturas de polímeros, né? Todas essas estruturas irão afetar diretamente os parâmetros geológicos daquele sistema que está em análise. Bom, o comportamento de processo também estará diretamente relacionado com esses parâmetros geológicos,
como gradientes de pressão que são observados ao longo de um processo, ao longo de uma extrusão, por exemplo. Die swell, né, o inchamento, também está relacionado ao comportamento reológico de um dado sistema. Stretchability, que é o comportamento de estiramento de um determinado material, quanto que aquele material ele tem a tendência ou a possibilidade de estirar, ou seja, de produzir fios, fibras, filmes. A energia de absorção e dissipação também são propriedades relacionadas ao comportamento de processo e que também estão diretamente relacionados aos parâmetros geológicos daquele sistema em análise, e o comportamento, né, o comprimento de fluxo, quanto que aquele material tem uma possibilidade de escoamento. Também é uma propriedade que está diretamente relacionado aos parâmetros geológicos. E que parâmetros geológicos são esses que a gente pode obter, determinar numa análise geológica? As viscosidades, os módulos, módulo elástico, módulo de armazenamento, compliância, que é uma propriedade inversamente proporcional ao módulo elástico, tensões normais e espectros de relaxação, quanto que aquele meu material ele tem uma tendência a relaxar mais rapidamente ou aquele espectro ele se estende a tempos de relaxação mais longos. Então, essas propriedades, essas características vão estar diretamente relacionadas à estrutura molecular do meu polímero, né, e também ao comportamento de processo daquele sistema. Então, agora vamos entrar no tema propriamente dito, que é o efeito da incorporação de nanocargas em matrizes poliméricas. Então, quando eu incorporo uma nanocarga numa matriz polimérica, quais são os efeitos nas propriedades geológicas daquele meu sistema? Então, para contextualizar o tema, né, são cargas, né? Vamos iniciar definindo cargas. O que são cargas minerais? Então, por definição, são materiais sólidos, inertes, dispersos fisicamente em uma matriz polimérica, sem afetar significativamente a estrutura molecular do polímero, né? A estrutura molecular do polímero não é afetada com a incorporação de uma carga, mas as propriedades finais daquele sistema são afetadas. Então, aqui alguns tipos, exemplos de cargas rígidas e cargas flexíveis que já são conhecidos por nós. Bom, então por que nós adicionamos, por que nós usamos cargas minerais em matrizes poliméricas? Então, uma das razões é o aumento da rigidez e da estabilidade dimensional daquele meu sistema. O aumento da tenacidade ou resistência ao impacto, aí nós falamos de uma propriedade bem específica das cargas minerais que podem aumentar a tenacidade e resistência ao impacto. Normalmente nós conhecemos um outro efeito, que é o aumento da rigidez daquele meu sistema, mas dependendo de uma série de condições daquela carga mineral naquele sistema polimérico, eu consigo sim um efeito de tenacidade, de aumento de tenacidade e de resistência ao impacto do material final. Um outro efeito, né, uma outra razão para o uso dessas cargas é o aumento da temperatura de deflexão térmica, né, ou seja, o material ele se torna mais termicamente resistente. Redução da permeabilidade a gases e líquidos, então, dependendo da minha carga, do tipo de carga, eu posso ter sim essa redução, esse efeito de redução da permeabilidade frente a gases e líquidos, alterar, variar as propriedades elétricas e o uso que normalmente se dá
com incorporação de cargas é a redução do custo do produto final, né? A gente conhece muito as cargas minerais como um material de enchimento para o meu sistema. Bom, então fica fácil da gente observar que existe uma relação direta de adição da carga com a minha matriz polimérica e que essa relação direta tem a ver com o nível de interação entre essas duas fases, a fase dispersa, carga, e a fase contínua, que é a minha matriz, a matriz polimérica, né? E que, em função, dependendo desse nível de interação que existe entre essas duas fases, eu vou obter o quê? Informações diferenciadas do comportamento reológico daquele sistema. Bom, então existem vários efeitos quando se incorpora uma carga, uma microcarga, uma nanocarga em um sistema polimérico. Então, eu posso ter a influência do tamanho da partícula da carga que está sendo incorporada, e esse tamanho da partícula vai influenciar na estabilização da morfologia, que vai ser função da área superficial daquela partícula que eu estou adicionando, que eu estou trabalhando, e da facilidade de ocorrência de mecanismos de dispersão na massa fundida daquela carga, né? Ou seja, se aquela carga ela tem uma facilidade de dispersar ou não na massa fundida. Então, essa estabilização da morfologia está diretamente relacionada aos mecanismos de dispersão e aglomeração das micropartículas ou das nanopartículas, ou seja, a facilidade com que aquela carga ela vai se dispersar ou ela vai ter uma tendência a aglomerar na minha massa polimérica, né? E esses mecanismos vão levar a uma morfologia final diferenciada, que vai afetar diretamente nas propriedades finais daquele meu sistema polimérico. Bom, um outro efeito que é observado com relação à adição de cargas numa matriz plástica ou num sistema polimérico é a influência do formato daquela partícula. Então, dependendo do formato daquela nanopartícula, eu posso ter resultados reológicos diferenciados, que vão ser função da área superficial específica daquela partícula, que está relacionada à razão de aspecto daquela partícula, e também da interface matriz-carga. Então, aqui essa figura mostra perfeitamente essa influência, né? Que dependendo do formato da carga que eu estou trabalhando, eu vou ter resultados reológicos, dados reológicos completamente diferenciados. Aqui no eixo X, né, da figura, eu tenho um aumento aqui da fração volumétrica da carga que eu estou incorporando e que, dependendo desse formato, quando eu trabalho com cargas curvas, né, fibras, aqui no caso são fibras, né, não são partículas, são fibras. Fibras mais curvas, eu tenho um aumento, uma resistência ao escoamento muito maior, muito mais pronunciada do meu sistema, do que quando eu trabalho com fibras mais retilíneas, não? Um outro efeito extremamente importante quando se adiciona uma carga, uma nanocarga, em um sistema polimérico, é com relação à influência do tipo de modificação da carga. É muito comum trabalharmos com cargas modificadas na sua superfície, né? Existe uma modificação. E por que se modifica a superfície de uma carga, né? Principalmente, existem duas razões. Uma delas é dentro do processo de síntese
especialmente aqui vamos falar sobre nanocargas, né? No processo de síntese de uma nanocarga, é muito comum que as nanopartículas que são produzidas dentro daquele sistema, elas tendem a se aglomerar. Então, é incorporado dentro do sistema onde está sendo sintetizada aquela nanocarga, modificadores de superfície que vão envolver a nanopartícula que está sendo produzida ali dentro do sistema e vai evitar a coalescência dessas nanopartículas. Bom, e além disso, esses modificadores eles vão atuar na interação com a matriz polimérica já no processo de mistura, né, durante o processamento do nanocomposto. Então, esse modificador ele vai ter uma ação de interação da carga com a matriz. Então, o tipo de modificador da carga pode afetar a sua dispersão na matriz polimérica, ou seja, eu posso ter diferentes níveis de dispersão, esse modificador pode atuar favorecendo a dispersão e a interação da matriz, da carga com a matriz, né? Pode atuar favorecendo ou não favorecendo também. E diferentes propriedades, né, levando a diferentes propriedades finais daquele composto. Então, dependendo do tipo de modificador que é colocado, que é incorporado em uma dada carga, né, especialmente nanocargas, eu vou obter diferentes resultados geológicos daquele meu sistema. Bom, então vamos lá para alguns estudos de casos. Então, esse slide ele mostra a influência do teor de um agente compatibilizante na interação de uma nanocarga com a matriz. Então, se a nanocarga ela não possui uma modificação na sua superfície, normalmente é necessária a incorporação de um agente compatibilizante justamente para melhorar a interação da nanocarga com a matriz. Bem, esse exemplo mostra um sistema à base de polipropileno e uma montimorillonita organofílica na presença de um agente compatibilizante tradicional, no caso, um polipropileno grafitizado com anidrido maleico. Pode ser observado que, para sistemas com 20% em volume desse agente compatibilizante, foi obtido um material com valores de viscosidade maiores em relação ao sistema com 60% em volume desse agente compatibilizante. Ou seja, é um material que apresenta uma viscosidade, o material com 20% de agente compatibilizante é um material que apresenta uma viscosidade maior em relação ao outro sistema. Quando comparamos também as propriedades relacionadas aos módulos, ao módulo de armazenamento e módulo de perda, que são as propriedades conhecidas como G', G2 linhas, né? G', módulo de armazenamento, G2 linhas, o módulo de perda. Esse ponto de cruzamento, a localização desse ponto de cruzamento vai definir, né, vai sinalizar se aquele material ele apresenta um comportamento mais elástico ou mais viscoso. No caso, o sistema com 20% do agente compatibilizante apresentou um comportamento mais elástico em relação ao sistema com 60% do compatibilizante. Então, esse resultado aqui também sinaliza que com 20% do agente compatibilizante eu consegui
uma interação entre nanocarga e matriz mais eficiente. E nesse artigo, os autores eles mostram também uma microscopia eletrônica, onde fica evidenciada a presença do que nós chamamos de tactoides, ou seja, é como se essas lamelas da argila elas não foram eficientemente delaminadas, ou seja, dispersas, misturadas na minha matriz plástica. Então, provavelmente, a presença desses tactoides, ou seja, a não eficiência de dispersão das minhas lamelas da nanoargila na matriz polimérica, foi responsável, né, foi responsável na presença desses tactoides, foi responsável por esse resultado aqui, né, de menores valores de propriedades reológicas quando eu tenho um maior teor do agente compatibilizante no sistema. Ainda em relação ao artigo apresentado no slide anterior, uma outra representação, uma outra análise que os autores realizaram foi o gráfico que nós chamamos de gráfico Cowley-Cowley, que é uma representação bem utilizada para os estudiosos aí, quem trabalha com análise reológica. Esse gráfico é um gráfico obtido a partir da relação entre viscosidade imaginária versus viscosidade dinâmica. Bom, então, o que nós podemos tirar de informações através desse gráfico Cowley-Cowley? São informações acerca do comportamento elástico e viscoso do sistema produzido. Os autores observaram que, à medida que eu vou diminuindo o teor do agente compatibilizante presente no meu sistema, eu vou obtendo materiais mais rígidos, né? Que têm um comportamento elástico mais pronunciado. Ao contrário, quando eu vou aumentando o teor de agente compatibilizante no meu sistema, eu começo a observar um decréscimo desse comportamento elástico, ou seja, um aumento do comportamento viscoso do sistema final. E isso, né, essa análise, essa observação está diretamente relacionada à interação da nanocarga com a matriz, em que lá no slide anterior já foi evidenciado que com o menor teor do agente compatibilizante eu consigo, né, os autores conseguir uma melhor interação entre a nanocarga e a matriz polimérica. Bom, esse artigo ele mostra a influência da adição de aditivos, no caso um retardante de chama, que os autores chamaram de H321, em sistemas poliméricos à base de uma poliamida 6 com uma nanoargila. Através de dados geológicos, né, que esses dados foram avaliados em função dos resultados de análise de DRX e microscopia eletrônica de transmissão, tanto através das análises de raio-x, DRX, como TEM, análise de transmissão, foi observada a boa dispersão, né, eficiência de dispersão da nanoargila na poliamida, né, ou seja, conseguiu-se uma esfoliação das lamelas da nanoargila na matriz polimérica. E, através de dados geológicos, foram avaliados os comportamentos reológicos de fluxos de cada um desses sistemas analisados. Então, aqui nós temos a curva da poliamida pura,
né? Observa-se um material praticamente newtoniano, né? Com uma insensibilidade à taxa de cisalhamento nessa faixa de análise aqui observada, né? São baixas taxas, né? Fez uma avaliação específica aqui em baixas taxas de cisalhamento. Bom, quando se incorpora o retardante de chama, na poliamida pura, eu obtenho aqui um decréscimo da viscosidade da poliamida, né? Eu tenho uma variação drástica desses valores de viscosidade para valores mais baixos de viscosidade, não é? Agora, quando eu incorporo a poliamida somente à argila, sem a presença do aditivo, eu já tenho um comportamento completamente diferente. Em baixíssimas taxas de cisalhamento, eu tenho um pequeno aumento dos valores de viscosidade, e à medida que eu vou aumentando essa taxa de cisalhamento, eu passo a ter um comportamento pseudoplástico desse meu sistema, ou seja, ele passa a ter uma maior sensibilidade ao cisalhamento, provavelmente em função da presença dessas lamelas da nanoargila, que vai favorecer o escoamento das minhas cadeias poliméricas. E quando eu faço a mistura da nanoargila com o retardante de chama, os autores já obtiveram um outro comportamento, né? Um comportamento próximo ao sistema da poliamida com argila, né? Parecido, mas com uma sensibilidade menor ao cisalhamento, né? Então, aqui eu obtenho, a gente pode ver através da curva, que em relação à poliamida com a argila, quando eu adiciono o aditivo, eu já tenho um sistema final com uma menor sensibilidade ao cisalhamento, né? Então, tal resultado já sinaliza, indica que houve uma melhora na interação do retardante de chama, desse aditivo, na presença da argila. Esse artigo já mostra a influência do teor da nanocarga incorporada a uma matriz polimérica, no caso, carbonato de sódio, de carbonato de cálcio, na presença de uma matriz de polipropileno, né? E aqui nós temos diferentes teores do carbonato de cálcio. Então, o que nós podemos observar aqui? Que à medida que eu aumento o teor de carbonato, de nanopartículas de carbonato de cálcio, eu tendo a aumentar o comportamento elástico desse meu material, né? Aqui representado pelo aumento dos valores de viscosidade do sistema final. Nesse estudo, os autores avaliam o efeito da adição de uma nanocarga, no caso, carbonato de cálcio, nanopartículas, na interação entre fases emissíveis, no caso, um polietileno de alta densidade com PLA, na presença de um agente compatibilizante tradicional, que no caso aqui foi um polietileno grafitizado com anidrido maleico, representado aqui por Na, tá? Bom, então o que foi observado? Que à medida que eu incorporo o anidrido maleico, o agente compatibilizante tradicional, no sistema polietileno de alta e PLA, obtém-se um aumento dos valores de módulo elástico, ou seja, já existe uma sinalização de uma interação entre o polietileno de alta densidade e o PLA.
E quando eu incorporo as nanopartículas de carbonato de cálcio, eu observo um incremento nesse aumento do módulo elástico, ou seja, está sinalizando que as nanopartículas de carbonato de cálcio atuaram na melhoria da interação entre polietileno de alta densidade e PLA na presença do agente compatibilizante tradicional. Então, como conclusões dessa apresentação, basicamente nós podemos destacar duas conclusões importantes. Que uma delas é que a reologia é sim uma ferramenta importantíssima na avaliação das propriedades de nanocompósitos, de compósitos de modo geral. E que a análise reológica deve ser usada sempre em conjunto com outras técnicas para uma melhor avaliação de todos os dados obtidos. Obrigada pela atenção de todos e estarei sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada.